Você sabia que o câncer de cólon pode afetar mais de 40 mil pessoas até 2025? É por isso que no programa de hoje convidamos a doutora Maura Tarciani, que é coloproctologista, para explicar a importância da prevenção e dessa especialidade da medicina. Dá uma olhada no que vem por aí. Saúde na Mídia deste sábado, convidamos a doutora Maura Tarciani para nos auxiliar em uma conversa sobre a coloproctologia, que é uma disciplina médica que se dedica ao entendimento e tratamento das complexidades do cólon, reto e ânus. Karina Vieira mostrou o que a doutora Maura faz fora dos consultórios, quando ela tira o jaleco. E para finalizar, vamos conhecer o projeto Aquilombar. Dados recentes revelam uma projeção de 45.600 novos casos no Brasil de câncer de cólon e reto, com um risco estimado de 21 casos a cada 100 mil habitantes entre os anos de 2023 até 2025. Esses números, gente, não apenas destacam a incidência crescente do câncer de cólon e reto, mas também ressaltam a importância de compreendermos a fundo a coloproctologia. E para nos auxiliar, convidamos a doutora Maura Tarciani, ela é médica, coloproctologista do Hospital Universitário UFMA, professora também da Universidade Federal do Maranhão e preceptora de residência médica do Hospital Dutra. Vamos conversar com ela hoje. Seja bem-vinda, doutora Maura. É um prazer recebê-la aqui no Saúde na Mídia. Manda, o prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite tão especial para esse programa tão maravilhoso e estar aqui participando e falando um pouco dessa nossa especialidade que é tão encantadora, a coloproctologia. Pronto, ela é encantadora, mas muita gente ainda não sabe quando é o momento certo de procurar um especialista, né? Um proctologista, um coloproctologista. Doutora, para começar, vamos ampliar aqui o leque e explicar um pouquinho mais sobre essa especialidade, quais são as indicações de procura, o que vocês atendem, os tipos de doença, para que o pessoal aí que está acompanhando a gente entenda um pouquinho melhor. Ok, então assim, a coloproctologia é uma especialidade da medicina que ela estuda todas as doenças relacionadas com o intestino grosso, cólon, reto e também associada ao canal anal e ânus, tá? Então tudo que está relacionado a esta estrutura a gente está atuando, tá? Então ele é um ramo da cirurgia geral, então para ser coloproctologista você faz a medicina, depois faz cirurgia geral de 2 a 3 anos e posteriormente faz a coloproctologia, que é especialização nesta área. Então, voltando ao que você me perguntou, quando se procura o coloproctologista? São várias as indicações. Dentre elas, aqueles pacientes que têm alteração no hábito intestinal, que não conseguem ir no banheiro diariamente, que passa muito tempo para ir no banheiro. Quando vai no banheiro tem que fazer muito esforço evacuatório. Quando faz, ele tem aquela sensação que não evacuou tudo, teve sensação de fezes ainda na ampola retal. Aqueles pacientes que têm quadros recorrentes de diarreia, é outra indicação. Pacientes com dores abdominais crônicas, distensão abdominal, que têm alterações também na parte da região anal, dor anal ao evacuar, sangramento, presença de sangramento associado à secreção purulenta, também presença de muco nas fezes. Aqueles pacientes que têm, quando vai evacuar, tem a perda da força associada também à perda involuntária das fezes e gases. Tem pacientes que não conseguem segurar para chegar até o banheiro. Para chegar até o banheiro. Ou que quando vai ver, está suja a calcinha e a cueca. Então a coloproctologia, tanto homens como mulheres, a gente atende, tá? E aqueles pacientes que já têm história na família de câncer coloretal ou de canal anal. Doutora, quando a gente fala aí sobre fezes, as pessoas não têm costume de falar ou de ouvir ou até de pesquisar ou dar uma olhada ali no vaso se está tudo ok. Então acha que é normal, eu sou constipada, sempre fui assim desde criança, então tenho dificuldade, eu não vou no banheiro todos os dias, eu vou no banheiro de 4 em 4 dias, 5 em 5 dias e acha que isso é normal. O que a gente pode considerar que é normal em relação à evacuação e o que a gente pode se dizer que é o sinal de alerta? Você falou aqui alguns sinais de alerta em relação ao tipo de fezes, se é diarreia, se não é, se é constipado, mas uma constipação de 2, 3 dias, 4 dias, é normal? Hoje em dia a gente classifica a constipação de várias maneiras. Você ir no banheiro todo dia, mas sempre que vai no banheiro bota muita força e tem aquela sensação... As fezes estão duras, ressecadas. Exatamente. As fezes estão duras, estão ressecadas, estão ásperas e também tem muito esforço para colocar essas fezes para fora.
vai todo dia, mas tem esse problema. É considerado um tipo de constipação. Entendi. Tá? Tem paciente que demora 2 a 3 dias, mas vai no banheiro, não tem esforço, não tem sensação de oclusão e nem tem como se tivesse as fezes retidas. Então já não é uma constipação. Então a constipação é um assunto bem amplo e que vai depender de cada caso. Então a gente vai fazer essa avaliação. E é importante lembrar também que tem pacientes que já têm um hábito intestinal habitual. Vai no banheiro, às vezes demora 3 dias. E quando tem essa alteração repentina, ele começa a ir no banheiro todo dia e as fezes começou a mudar a consistência. Isso é um sinal de alerta. Então, alteração repentina do hábito intestinal habitual daquele paciente também é um sinal de alerta que tem que ser procurado. Mudou tanto a frequência de idas ao banheiro, como também a consistência daquelas fezes, a gente tem que estar de olho. E a coloração das fezes, a gente também tem que estar de olho. Em relação quando a mãe ali tem um bebezinho recém-nascido, a gente está de olho na fraldinha para ver como é que está a cor das fezes, como é que está a frequência, e aí vai mudando com o tempo. E às vezes você não percebe, vai deixando passar. Essa coloração também pode ser implicância de algum tipo de doença, doutora? Exatamente. Super importante você olhar a coloração e a consistência das fezes. Você vai ver como é que está a coloração. Geralmente é a cor mais amarronzadinha pro claro. Quando começa a ficar mais enegrecida ou também com a coloração bem mais clara, tá? Com presença de sangue, presença de muco, que é catarro que a gente fala, é um sinal de alerta que a gente tem que procurar. E aí, às vezes, a gente passa por um exame, aqueles exames de rotina, você falou de sangue nas fezes, mas tem o tal do sangue oculto. O sangue oculto nas fezes que você também é detectado quando faz um exame ali de fezes, então também pode indicar algum tipo de doença, já pensando nos riscos, por exemplo, de um câncer. Você tem algum sinal de predisposição da pessoa que tem essa constipação, ela tem mais incidência de ter um câncer de cólon, de reto? Então, assim, esse exame do sangue oculto nas fezes é justamente pedido como rastreamento também para investigar alguma doença no trato gastrointestinal, não apenas no intestino grosso, não apenas no cólon, no reto e no canal anal. Então, ele vê quando você dá positivo, pode ser em qualquer área, tanto da boca até o canal anal. Tá? Então ele é inespecífico, mas ele serve como método para já prestar atenção. Deu positivo, a gente tem que ir seguindo e tentar procurar uma coisa mais específica, com os exames mais específicos da nossa área. Então vamos falar agora então um pouquinho especificamente sobre o câncer. A gente ficou mais em evidência após alguns artistas famosos passarem por situações de câncer de colo, a Preta Gil foi uma delas, e as pessoas começaram a alertar. Ela falou que ela não se cuidou, quando ela foi ver já estava tarde, mas tem sinais que a gente pode perceber, que a gente precisa estar buscando. Você falou de casos na família, mas quem não tem histórico familiar também pode passar por um câncer? Pode, e assim, o câncer coloretal, ele é um dos cânceres no Brasil mais incidentes, está se tornando um problema de saúde pública realmente. Hoje ele é considerado, tirando o câncer de pele não melanoma, o segundo tipo mais comum de câncer, tanto em homens como mulheres. E ele é totalmente prevenível, porque ele começa, o câncer de cólon e reto mais comum é o chamado adenocarcinoma, que ele começa na mucosa intestinal, que é do intestino grosso, começando com uma lesão, um pólipo benigno. E ao longo do tempo, esse pólipo ele vai se transformando maligno, em torno de 5 a 7 anos. Então, se você fizer a prevenção, mesmo sem sintomas, que foram todos esses que eu disse para você procurar o coloproctologista, mesmo sem nenhum sintoma, sem alteração do hábito intestinal, por isso que hoje em dia tem que ser feita uma prevenção a partir dos 45 anos, todas as pessoas, sejam homens como mulheres, ele tem essa questão de você conseguir tirar aquele pólipo e deixar com que ele não evolua para o câncer coloretal. Isso a partir dos 45 anos. Exatamente. Mas a questão da consulta com o coloproctologista em relação a esse trato intestinal, essas mudanças de hábitos, né, da evacuação, tem que ser procurado antes também. Bem antes. 45 anos é para as pessoas que não têm sintomas nenhum, para você procurar um coloproctologista, para fazer os exames de prevenção. Exatamente. Pacientes que já têm qualquer alteração, muito antes tem que ser feito. Especificamente para o câncer coloretal, tem que ser feito antes dos 40 anos. E se tiver um caso na família, 10 anos antes que aquele paciente teve do familiar.
Doutora, quando o paciente chega no consultório para fazer um exame de rotina, eu estou sentindo que eu estou mais preso, tem época que eu estou preso, tem época que o intestino está solto, então fica aquela variação. A partir daí, como é que são os procedimentos, os exames mais adequados? A gente comentou aqui do exame de sangue oculto nas fezes, você disse que de repente não é o mais completo, mas existem outros exames também. Como é que é feito esse rastreio a partir do consultório? Pronto. Então, o paciente chega no nosso consultório, a primeira parte mais importante é fazer o exame proctológico, tá? Então, todos os pacientes têm que ser avaliado a região anal. Então, a gente passa como esse, que é um tanto como tabu, como esse evento, né? Então, toda consulta com coloproctologista, ela começa como qualquer outra consulta médica. A gente colhendo todos os dados que são importantes para aquele paciente, para a gente conseguir chegar num diagnóstico mais adequado e correto para aquele paciente. Posteriormente, colhendo todas as informações, eles vai ter que passar pelo exame proctológico. Esse paciente é colocado numa maca, na posição lateral, que a gente fala, posição de cílios, lateralzinha, e a gente vai avaliar toda essa região anal. Como é essa avaliação? Olhando. A gente vai olhar a região anal para ver se tem abaulamentos, lesões, se tem ulcerações, alguma alergia. Posteriormente, a gente faz o toque retal. Então, que é o medo das pessoas. Que todo mundo tem medo. Mas é o que é o mesmo exame para consulta também, para o rastreio ali da próstata, do câncer de próstata. Exatamente, porque quando a gente faz o toque no canal anal, o que é que a gente está buscando? Primeiramente, ver como é que está essa musculatura do canal anal, como é que está a tonicidade dessa musculatura, tá? E vai procurar alterações na mucosa do canal anal, como está dentro, se tem lesões, se tem abaulamentos, se tem depressões. Então esse toque é super importante. Mesmo a gente não sendo a nossa área de atuação a próstata, tem que ser avaliada a próstata do paciente. Então a gente avalia a próstata do homem, a gente avalia se tem alterações, aumento, alteração na própria consistência da próstata, e na mulher a gente avalia a parte posterior da vagina, para ver se tem alguma herniação, que a gente chama também de retocele. Posteriormente do toque, que diagnostica muitas lesões de canal anal, a gente faz a anoscopia. O que é a anoscopia? É o melhor exame para avaliar o canal anal. Tá? A gente bota um aparelho chamado anoscópio dentro do canal anal desse paciente e vai olhando toda a mucosa, olhando se tem doenças inflamatórias na parte do reto inferior, ver como é que está a parte das hemorroidas, tá? Ver todo o canal anal. E, através da anoscopia, a gente detecta também o câncer de canal anal. Isso tudo no consultório médico? No consultório médico. Você já consegue sair com esse rastreio completo? Completo. De acordo, depois de todo esse exame que a gente faz, exame proctológico, exame físico, que tem que ser feito em todos os pacientes, tá? Alguns a gente não faz o toque quando está com algum ferimento profundo, quando está com abscesso, a gente não faz o toque ou anoscopia pela dor do paciente. Mas aqueles pacientes que não estão com dor naquele momento, a gente tem que fazer todo esse processo. Inspeção, toque e anoscopia, tá? E de acordo com as queixas, o nosso exame, a gente vai partir para os exames complementares, que são vários que a gente faz na proctologia. Alguns que eu posso citar, a colonoscopia, que é o exame para ver mais profundo, para ver o reto e o cólon. Então, a colonoscopia, ela vê o cólon e o reto e não vê o canal anal. O canal anal, quem é que está vendo? Quem vai diagnosticar as doenças do canal anal? O nosso exame, que é feito no ambulatório. Então, não adianta, eu vou fazer colonoscopia. Não, tem que ser feito todo esse processo. E a gente faz também, se for necessário, pede os exames para ver como é que está a função do canal anal, que é a manometria, que é para ver como é que está essa tonicidade da musculatura, a função do canal anal, tá? Então são alguns exames e outros mais de acordo com as queixas. A colonoscopia, ela também faz o rastreio do câncer coloretal, doutora? Quais seriam esses exames mais completos já para o rastreio de câncer, por exemplo? Então assim, para o rastreamento do câncer coloretal, o mais importante, e o que a gente sempre está falando para os pacientes fazerem, era justamente a colonoscopia. O que é a colonoscopia? É uma câmera, um tubinho flexível que tem uma câmera e ele vai filmando toda a parte interna do intestino, reto e cólon. E com esse exame a gente consegue detectar os pólipos no seu estágio inicial, tá? Ainda benignos. Então a gente já está tentando, já está prevenindo a evolução do câncer. E também, caso já esteja com câncer, a gente consegue biopsiar e detectar se realmente é o câncer coloretal.
Perfeito. Doutora, uma curiosidade aqui também, a sua especialidade também detecta e trata as hemorroidas, as famosas hemorroidas, que está ali naquela região ali, que também é muito incômoda, gera dor, desconforto para o paciente. E para esse rastreio, para esse diagnóstico, para esse tratamento, também passa por toda essa evolução desse diagnóstico ali no consultório médico? Como é que funciona? O que a gente pode falar? Quais são esses sintomas comuns da hemorroida, que elas às vezes podem ser confundidas também? Exatamente. Então, assim, é bom a gente entender que hemorroida todo mundo tem. O que são hemorroidas? São veias que irrigam a região do canal anal. Então, a gente tem veias que são também, veias e artérias são vasos sanguíneos, que eles estão naquela região do canal anal. E eles servem também como fator de proteção. Eles servem como se fosse uma almofada que está protegendo o canal anal quando as fezes forem passar, tá? E além de proteger sobre essa passagem das fezes, ela serve também para dar a nossa continência, que deixar a gente controlando as nossas fezes. Então, a hemorroida tem um fator importantíssimo para a nossa função do canal anal. Só que com o tempo, quando essas hemorroidas elas começam a dilatar por vários fatores, questão de alimentação, questão de exercício físico extenuante, muito intenso nessa região pélvica, por questão hereditária, baixa quantidade de água, muito esforço evacuatório, elas se dilatam e começam a causar sintomas. Então, a partir daí, é a doença hemorroidária. Tá? Então, essa doença hemorroidária, de acordo com a localização que ela está no canal anal, ou dentro ou mais para fora, ela causa diferentes sintomas. Quais são esses sintomas? Se for na parte interna, ela vai dar aquela sensação de peso. Estou sentindo peso na região anal. Ou então, quando vai no banheiro, começa a ter um sangramento. É um sangramento vermelho vivo, mas não tem dor. Sangra e não tem dor. E pode também ela começar a ir para fora e dar aquela questão que você precisa botar com o dedo para entrar. Então, são algumas queixas do paciente, tá? Aí, tem também as hemorroidas que estão no lado externo. Quando elas se dilatam e causam inflamação, da chamada trombose hemorroidária, que popularmente é conhecida como trombo, né? E a hemorroida de Butão. Doutora, eu tive hemorroida de Butão, que é o quê? Uma inflamação da hemorroida, que nada mais é que uma hemorroida inflamada, forma um nódulozinho doloroso, da cor roxa, e que o paciente, se for tratado adequadamente, some. Vamos falar então sobre esses tratamentos e também sobre a prevenção. É possível prevenir, no caso, hemorroidas ou outras doenças ali do trato do coloproctologista? É possível. É possível. É totalmente possível. Até o câncer é possível, ainda mais essas patologias da região anal benignas, né? Então, assim, o principal foco, até como tratamento, é cuidar da saúde. Alimentação com fibras, melhorar a questão da diminuição de gorduras na dieta, beber mais água, fazer uma atividade física, tá? Ter uma dieta com menos álcool também, tabagismo, tá? Então, são medidas de maneira geral para a prevenção, tanto do câncer como também para as doenças benignas. E, doutora, e os tratamentos? Agora já chegando na nossa parte finalzinha, para a gente falar sobre esses tratamentos. Existem evoluções, tecnologias, avanços? O que a gente pode esperar já para os próximos anos nos tratamentos? Tratamentos com novas tecnologias, inteligência artificial? O que tem ajudado os pacientes nesses casos? Então, assim, na coloproctologia está tendo um avanço muito grande nos tipos de cirurgia e nos procedimentos. Posso lhe dizer da cirurgia robótica, que é o que está tendo muito para as cirurgias de câncer, cirurgias benignas do cólon, a gente está utilizando. Está utilizando também a toxina botulínica, que é o Botox, tá? Mas então, para que o Botox é utilizado? O Botox ele é utilizado principalmente naqueles pacientes que têm fissura anal. O que é uma fissura anal? É um corte na região anal, tá? Causado por vários traumas, que pode ser por trauma de relação sexual anal, trauma quando as fezes passam mais endurecidas, ou quando as fezes passam de maneira mais líquidas, que pode traumatizar. Isso é a fissura anal, tá? Que as causas mais comuns são essas. Geralmente, esses pacientes que têm fissuras, eles têm hipertonia, o ânus mais apertado, o canal anal mais apertado. E a toxina botulínica, ela entra no tratamento para quê? Para relaxar a musculatura do canal anal. Relaxando essa musculatura do canal anal, faz com que cicatrize a fissura e melhore a dor do paciente. Então, ela é temporária, algum tempo, assim, de 3 a 4 meses, ela fica agindo e é um
uma opção de tratamento. Mas lembrando que para tratar as fissuras anais, primeiramente, melhora dos hábitos de vida, faz também os tratamentos clínicos com algumas pomadas relaxantes. Caso não melhore, a gente faz como opção de tratamento a aplicação do Botox. Existe alguma atividade física que não é indicada? Por exemplo, as pessoas que levantam peso, fazem força, isso aí pode prejudicar também no tratamento, doutora? Até no caso de uma hemorroida, por exemplo? Então, assim, em relação à atividade física, tá? O que pode mais causar alteração e dilatação dos vasos hemorroidários são aquelas atividades que botam muito peso na região pélvica, o que faz muito aumento da prensa abdominal. Tanto esses exercícios como também o sobrepeso e a obesidade predispõem a ter mais dilatação dos vasos hemorroidários. E a gravidez? A gravidez também. Também. É algo que faz aquela pressão. Aumento ali. da pressão abdominal e acaba aumentando a dilatação dos vasos hemorroidários. Mas o tratamento é tranquilo, doutora? O tratamento da doença hemorroidária vai depender do grau da dilatação e dos sintomas desses pacientes. Então a gente começa primeiro com as melhoras dos hábitos de vida. Posteriormente, a gente entra com algum venotônico para tentar desinchar mais aquelas veias, aquelas artérias. Depois, a gente faz o quê? Parte para algum tipo de procedimento, que pode ser ligadura elástica, que é um procedimento que a gente faz no próprio ambulatório, quando são aquelas hemorroidas que saem para fora, mas elas retornam espontaneamente. A gente pode fazer, o paciente faz, não sente dor, vai para casa e tem o seu tratamento. Como também as cirurgias, que são nos casos mais avançados, né? E a gente faz a cirurgia tanto de maneira aberta ou a maneira que a gente está utilizando hoje, que é com laser, né? Então a gente está utilizando muito laser, por quê? Porque o laser ele diminui o corte, diminui a dor pós-operatória e tem uma melhor cicatrização. Então a gente falou de várias inovações também para vocês, inovações tecnológicas no tratamento da coloproctologia, como o Botox, como também a cirurgia robótica e até o laser. Doutora, a gente volta a conversar com você rapidinho, a gente vai só para o intervalo e na sequência a gente tem as perguntinhas da audiência com várias curiosidades para a doutora Maura responder aqui junto com a Karina Vieira. Até já! Estamos de volta no Saúde na Mídia e agora chegou aquele momento onde as perguntinhas da audiência elas ganham destaque aqui na programação. Você que acompanha a gente nas redes sociais, que acompanha aí o Saúde na Mídia no Instagram, fez lá sua perguntinha para a doutora Maura? Karina selecionou as melhores perguntas e a gente responde a partir de agora. E chegou a hora das perguntas da nossa audiência. Como posso tratar os plicomas? A Bianca da Alemanha quer saber, doutora. Bianca, obrigada pela sua pergunta, muito boa, é uma queixa muito frequente nos consultórios. Então, o que são os plicomas? Os plicomas, eles são excessos de pele que ficam na região anal e tem várias causas desses excessos de pele surgirem. O tratamento seria tirar, quando os pacientes têm alguma queixa de dificuldade de higienização, coceira excessiva, pacientes têm até mesmo constrangimento na hora de ter uma relação sexual. Só que para tirar, seja ela por cirurgia convencional ou com cirurgia laser, tá? Só pode tirar se primeiro a gente tratar as causas dessa que está levando esse trauma na região anal. Então não pode tratar sem antes tratar as causas, tá? Mas o tratamento em si é retirada se está incomodando. E vamos de mais perguntas? O Carlos do Turu quer saber, fui diagnosticado com fissura anal, como tratar? Obrigada, Carlos, também uma pergunta muito interessante. Então assim, a fissura anal, que é aquele corte na região anal, que causa muita dor e sangramento vermelho vivo na hora de evacuar, realmente incomoda demais. E o primeiro tratamento é mudar os hábitos de vida, tá? Melhorar a questão da água, da ingestão da água diariamente, melhorar a alimentação, colocar mais fibras, fazer uma atividade física, para que esse trato intestinal melhore e as fezes saiam de maneira mais macia, sem tantos traumas na região anal. Se não melhorar com essas mudanças, aí que a gente entra com as medicações, tá? Mas para saber as medicações, a gente passa por alguns exames complementares para saber como é que está a tonicidade dessa região anal. Se ela estiver hipertônica, muito apertada, a gente entra com as medicações que faz o relaxamento do teu canal anal.
não melhorando, a gente pode utilizar as toxinas botulínicas, que é o Botox, para tentar dar um relaxamento e, em último caso, a gente parte para uma cirurgia dessa região anal. Tem mais pergunta. Tenho 50 anos e nunca fiz uma colonoscopia. Quando é o momento adequado para começar? A Sâmia do Monte Castelo quer saber, doutora Maura. Sâmia, o momento adequado é agora. A partir dos 50 anos, antigamente era o momento ideal para se fazer essa prevenção. Hoje, o tempo certo é antes dos 50. Com 45 anos, se você for totalmente assintomática, deve fazer a colonoscopia. E aqueles pacientes que têm casos na família de câncer coloretal, esse exame ele tem que ser feito antes dos 40 ou 10 anos antes daquela idade que aquele familiar teve o câncer na sua vida. E ainda temos mais perguntas. Quais são os fatores de risco para o câncer coloretal? Matheus da Forquilha quer saber, doutora. Então, o câncer coloretal mais comum, é o adenocarcinoma, que é na mucosa intestinal. E os fatores de risco para esse câncer são quais? A alimentação com poucas fibras, com menos de 20 a 35 gramas de fibras por dia. Aquelas pacientes que têm uma alimentação com muita gordura, com muita carne vermelha, que o ideal é ter em torno de 500 gramas de carne vermelha durante a semana. Passou disso, você já tem um risco mais aumentado de lesões da mucosa intestinal. Pacientes que têm muito consumo de carnes processadas, que é salame, salsicha, linguiça, também aumenta o risco. Pacientes sedentários, com mais predisposição a ter obesidade. Aqueles pacientes que consomem muito álcool, mais de 30 gramas por dia é um fator de risco. Pacientes tabagistas, como também aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de doenças inflamatórias intestinais, como retocolite ulcerativa e também doença de Crohn. Além dos pacientes que têm histórico na família de câncer de cólon e reto. E para finalizar, para quem já teve hemorroidas, há um maior risco de desenvolver câncer coloretal? A Tatiana do Araçagi perguntou, doutora. Não há nenhum risco de desenvolver câncer coloretal relacionado às hemorroidas. Hemorroida, ela não se transforma em câncer, nem câncer coloretal, de reto, como também não se transforma em câncer de canal anal. Então, não tem risco. Agora, sim, aqueles pacientes que têm hemorroida, geralmente, que têm a doença hemorroidária, geralmente têm uns hábitos de vida um pouco mais desregrados, com não tanta melhoras na alimentação e não faz atividade física. Então, isso pode ser fator de risco, mas não que as hemorroidas irão se transformar no câncer. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada, doutora. Tenho certeza que agora a gente esclareceu muitas dúvidas e você vai entender um pouquinho mais sobre a coloproctologia. Bom, chegou o momento da gente fazer aquela pausa para ir para o nosso giro, o tradicional giro de notícias, os destaques. Você confere agora. A abstinência do tabagista durando de 2 a 3 semanas é desafiadora. Um estudo da UF no Brasil sugere que consumir 40 gramas diários de chocolate amargo, aquele que tem mais de 70% de cacau, reduz a fissura em fumantes em tratamento, sem afetar medidas corporais. O medo de ganhar peso ao parar de fumar é comum devido à seletividade alimentar causada pela nicotina. A nutricionista Aline Silva de Aguiar destaca que o ganho de peso é insignificante comparado aos benefícios de parar de fumar. A pesquisa envolveu 47 fumantes com comorbidades, submetidos a um estudo de intervenção clínica por 1 mês. E o Instituto Butantan desenvolveu uma proteína que melhora a detecção da leptospirose, antecipando o diagnóstico e levando à eficácia do tratamento. O teste sintético alcançou 75% de detecção em pacientes com resultados falsos negativos nos primeiros dias de sintomas, aumentando para 82% na fase de recuperação. Publicado na revista Tropical Medicine and Infectious Disease, o estudo utiliza uma proteína sintética com fragmentos das principais proteínas da bactéria causadora da doença. Comparado ao diagnóstico convencional, o novo método atingiu 99% de especificação, permitindo um tratamento mais rápido. O próximo passo é desenvolver um teste rápido disponível em farmácias. O teste padrão continuará importante para fins epidemiológicos.
Muito bem, depois do nosso giro, a gente faz aquela pausa tradicional aqui no Saúde na Mídia, vamos para o nosso intervalo. Mas você é nosso convidado para voltar no bloco com a gente, sabe por quê? Daqui a pouquinho a gente tem um hobby da doutora Maura. A gente vai mostrar como é que ela é fora dos consultórios. Todo mundo tem curiosidade para saber como é que é o seu médico, o que seu médico faz quando ele não está ali atendendo ou fazendo alguma cirurgia. E a doutora Maura trouxe uma curiosidade pra gente, algo bem leve, que eu sei que você vai adorar, mas não vou te contar agora não, só depois do intervalo. Que a dança deixa a gente mais leve, é uma forma de terapia, eu acho que você já sabe. Às vezes está estressado, a gente bota uma música, começa a dançar. Quando a gente vê se é uma música que te atrai, você começa a dançar sem nem perceber. E aí, isso pode virar um hobby, um hábito saudável, para tentar equilibrar a vida com a rotina tão pesada do nosso dia a dia. E é isso que a doutora Maura faz nos intervalos. Ela sapateia. Não só dança não, mas ela faz sapateado. E será que Karina Vieira conseguiu aprender alguns passinhos? Chegou a hora do nosso Tira Jaleco. O sapateado moderno é uma combinação de danças africanas, irlandesas e britânicas. Inclusive, é uma das paixões e hobbies da nossa entrevistada de hoje, a doutora Maura Tassiani. Gente, ela tá parecendo uma bonequinha. E aí, doutora, como é que começou essa paixão pelo sapateado? Primeiramente, obrigada, Karine, por parecer uma bonequinha. Eu sei que não, mas obrigada. Então, essa minha paixão pela dança em si veio desde a minha infância. Minha mãe me colocou muito nova no balé clássico, aí depois eu fui para jazz. Logo depois eu me apaixonei em torno de 10, 11 anos com o sapateado. Fiz durante um período da minha infância e adolescência, depois eu dei uma parada para fazer faculdade, depois fiz residência, então todo esse período eu não fiz mais dança. Tive meus filhos e agora eu estou retornando ao amor um dos amores da minha vida, que é a dança. Que bacana. E o que é para ti esse momento, assim, Porque muita gente que está assistindo também tem aquela vida louca de trabalho em casa, trabalho externo, trabalho de casa, né? Que tudo isso envolve. Mas qual a importância para ti de ter um momento, uma coisa que te faz bem, que só de te olhar falando, você já está com um brilho nos olhos. O que é isso para ti? O que representa isso? E tu já tem um papel ainda de médica, né? Que você sabe que isso também é importante para a tua saúde mental. Então, assim, o sapateado, a dança como um todo, para mim é muito importante que eu saio daquela realidade, né? Do meu mundo conturbado, a criação dos filhos, para voltar e viver um pouco para mim, para pensar que é bom para a nossa alma a dança. É um anti-estresse, além de ser uma atividade física mesmo, uma atividade física aeróbica, que a gente trabalha a nossa coordenação motora, que a gente está trabalhando o nosso sistema cardiorrespiratório, que a gente está fazendo um exercício de equilíbrio mesmo, equilíbrio físico, mental e corporal mesmo. Então, para mim, é um momento maravilhoso a dança. E a gente pode considerar que a dança é uma excelente atividade física? A dança é maravilhosa, é uma atividade física excelente para todas as idades, para todas as pessoas, desde a infância até os idosos. Quem quer começar uma atividade nova, quem quer retornar a uma atividade como eu estou retornando atualmente. Então a dança é excelente porque trabalha tudo, o corpo, a mente, e você fica uma atividade divertida e melhora a sua saúde. Mas eu não poderia deixar de falar com a Taíla Menezes, que é professora, inclusive da Maura. Bem-vinda à Saúde na Mídia. Ah, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Que maravilha. E qualquer pessoa pode fazer o sapateado? Sim, com certeza. Qualquer pessoa pode fazer, né? O sapateado é uma modalidade como qualquer outra, né, de dança. Você tem as turmas de iniciante, a intermediária avançado, e você pode se inserir na turma que é mais adequada para você, né? Contanto que você tenha, assim, a saúde óssea em dia e
que não tenha nenhum problema ortopédico e tudo que o médico tenha liberado, ok, porque também é uma modalidade, não deixa de ser uma modalidade de um certo impacto, né? Então, por mais que a gente faça preparos e fortalecimentos, então é sempre bom a gente estar junto com o médico, né, da pessoa em questão, mas qualquer pessoa pode dançar, né? De criança ou idoso? De criança até idoso, qualquer pessoa pode dançar, com certeza. Qual a indicação que você dá para quem quer iniciar? Não tem nenhuma indicação assim especial. Eu acho que para você iniciar, basta querer mesmo, né? Vir, tentar se divertir, tentar mesmo relaxar aqui com a gente. E curtir a dança. Curtir, com certeza. Bora que eu atrapalhei vocês aqui, vamos iniciar de novo essa aula. 5, 6, 7, 8. Karina, mas a gente tem que fazer. Vamos fazer aula com a gente? Então vamos lá, Karina. Com a Taíla, que a Taíla é maravilhosa, então vamos lá. Então já que a Karina está iniciando agora, vamos começar do zero, hein, Maura? Vamos começar do zero, vamos lá. Ó, vamos começar aqui, os pés na linha do quadril. E aí vocês agora vão deixar os joelhos assim meio semi-flexionados, relaxados. Não precisa ser muito embaixo, mas também não muito em cima. E aí balança comigo, assim, ó. Isso. Agora a gente vai subir o dedo, os dedos do pé e deixar cair. E aí esse é o tom. 2, 3, 4, 5, isso. 2, 3, 4. Vamos fazer com o outro pé? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, é isso aí. Agora só para finalizar, vamos fazer um pouquinho de rio. Agora eu vou subir meu calcanhar e vou deixar cair, ó. Mesma coisa. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Muito bem. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Isso aí, muito bem. Maura, eu acho que eu levo jeito. Demais, vamos começar. Já pode começar a matricular e a gente vai começar o sapateado juntas. Olha aí, gente, olha esse convite. Meninas, muito obrigada pela participação. Que bom poder mostrar isso aqui no Saúde na Mídia. E Amanda Couta com você no estúdio. Doutora, nunca imaginei que você sapateava tão bem. Eu não tenho coordenação motora nenhuma. E Karina leva jeito pra tudo. Tudo que botam pra ela fazer, Realmente. ela faz. É, porque aqui o meu emprego é trabalhar no movimento. Tudo que ela se coloca a fazer, ela faz bem feito. Faz bem feito. E dança e luta. E já passou por tanto tira-jaleco aqui que eu já fico assim, gente do céu, se eu me botasse pra dançar, eu ia Gente, sentar. mas esse foi especial, porque é uma coisa que eu adoro fazer e não fazia há muito tempo, é dançar. E esse tira-jaleco em si não é somente dançar, é o sapateado, que foi a primeira vez, eu nunca tinha tido nenhuma aula, gostei muito. Como é que Bora de começou novo? essa Vamos de novo. Como é que começou essa paixão pelo sapateado e por que investir nisso até hoje, doutora? Assim, eu sempre gostei de dança. Desde pequenininha, minha mãe colocava balé, jazz, sapateado. Eu fiz tudo isso bem pequenininha. Só que, posteriormente, eu entrei na faculdade, larguei a dança, fiz a minha residência, fui me especializar, tive meus filhos e nunca mais tinha voltado à dança. E agora, com meu filhinho com 1 aninho de idade, eu quis retornar a um amor que eu tive desde a infância, que foi a dança, ao sapateado, e eu amo sapateado. E isso me faz mais leve, me faz sair um pouco daquela realidade, me faz ter uma saúde mental melhor. Independente de qual tipo de atividade, a atividade física, de maneira geral, ela deixa a gente mais leve e bem melhor. E a dança, para mim, é um espetáculo. Eu tô vendo o sorriso de vocês leve, né? Essa alegria de viver. É uma terapia. É uma terapia. E Karina vai investir nessa terapia também? Mas a gente tem que marcar a nova aula, né? Eu fiz só uma experimental, foi a primeira vez, mas eu acredito que deu pra fazer bonitinho. Vocês gostaram, gente? Todo mundo gostou. Adoramos, gente. É Estamos isso mesmo. iniciando, Olha né, só. Karina? Você Nos aguardem. iniciando e eu retomando. Nos aguardem, né, doutora? Já pode Nos colocar na festivais da lista. vida. Já pode colocar na lista. Fiz uma coisa nova pela primeira vez. É sempre bom, né? Ótimo, é sempre bom. Sempre bom. Vamos fazer também uma coisa nova pela primeira vez, gente. Na próxima vez a gente convida a Amanda. Vamos Pronto. convidar a Amanda. Combinado. Gente, muito obrigada, gente. Obrigada, Karina. Obrigada, doutora. E olha, agora eu convido vocês a acompanharem conosco o Fazer o Bem de hoje. Vamos falar sobre o projeto Aquilombar.
Fundado em 2022, o projeto Aquilombar é uma organização sociocultural sem fins lucrativos que reúne jovens e crianças do bairro Coroado. Seu principal propósito é disseminar o conhecimento sobre a cultura afro-brasileira por meio de aulas e oficinas de dança e música, com destaque para as oficinas de percussão. A iniciativa, gente, busca não apenas transmitir habilidades artísticas, mas também oferecer alternativas construtivas para afastar os jovens da marginalidade. Além das atividades práticas, o projeto Aquilombar promove o Cine Aquilombar, proporcionando momentos de lazer para as crianças e adolescentes, por meio da exibição de filmes sociais. E essas sessões têm o objetivo de abordar questões relevantes, como racismo e discriminação, tudo de uma maneira acessível e lúdica. O projeto Aquilombar acredita que juntos podemos contribuir para uma sociedade mais consciente e inclusiva, onde a celebração da diversidade seja uma realidade palpável. Para mais informações e contato, é só seguir o projeto Aquilombar no Instagram, @projeto_Aquilombar. Saúde na Mídia finalizando, não é isso, amiga? É isso, mais um Saúde na Mídia chegando ao fim, mas você pode continuar conectado com a gente pela internet. Siga o nosso canal, se inscreve lá no YouTube e também acompanhe a gente nas redes sociais no Instagram, né, cara? @Saúde na Mídia Oficial. Lá você pode mandar a sua pergunta, dizer pra gente, né? Quem que você gostaria de ver por aqui. E participar também das nossas perguntinhas da audiência. Fique ligado porque no próximo sábado tem muito mais. Tchau, tchau, gente. Um ótimo sábado, gente. Tchau, tchau.